Amém? Continuando. Esses homens não gostam de ser questionados. Jesus era questionado pelos seus discípulos. Ele se deixava, ele queria ser questionado. Ele dizia para os discípulos: o que diz o povo que eu sou? Ele sabia quem ele era, mas ele queria a opinião dos seus seguidores. Jesus nunca se colocou, ele sentava com eles, ele comia com eles. Eles viam ele dormindo, ele mostrava as suas fragilidades como um homem, ele não se colocava em pedestal, sendo ele filho de Deus. Ele chorou ao ver Jerusalém perdida, teve sentimento como qualquer um. Nós vemos homens grosseiros, ignorantes, que espelham a sua ignorância do púlpito, irados. A fala deles é irada, né? Você não vê a presença de Deus. Ser espiritual não é pular, ser espiritual não é rolar, ser espiritual não é estar falando em língua todo tempo, pregando com aquela voz de eloquência. Ser espiritual é quando uma pessoa consegue perdoar o outro, é quando uma pessoa consegue amar seu inimigo. E quando Jesus diz amar seu inimigo, não é andar com ele a colo, não. Você não precisa andar com essa pessoa, mas ame ela, quere o bem dela. Esse é o amor incondicional que vem através da espiritualidade. Amém? Quando eu compreendo a diferença que há no mundo, quando eu não dito o que deve acontecer com as pessoas, que fulano está no inferno, cicrano porque não faz parte do meu grupo está no inferno, se nem Deus quer que o homem esteja no inferno. Amém? Isso cabe ao Criador, não cabe a nós. Então esses homens têm essa prerrogativa. E pior, que essa menina está sendo bombardeada porque não está falando o que o sistema quer. Se você falar o que o sistema quer, todo mundo vem falar bem de você. Era assim com Jesus. Jesus não era falado bem, ele era chamado de beberrão, ele era chamado de que não era rabi, não fazia grupo nenhum, era um desordeiro. Jesus foi um fora da lei aqui, foi um fora da lei. Ele não vivia subordinado a Caifás, aos líderes da religião. Jesus não era, ele era subordinado ao Pai. E amava, e ele gostava de ser questionado. Amém? Por várias vezes ele se deixou ser questionado. Essas opiniões, que fulano porque não está aqui, ele não faz parte, porque fulano se desviou. Se desviar é a pessoa viver uma vida desordeira. Todo ser humano tem direito de escolher. E Deus deu essa, desde o princípio, Deus deixa o homem livre para escolher. Né? Você não vai impedir, nenhuma religião impede alguém de pecar. Se a pessoa decidir, ela vai fazer. Ela tem que tomar sua iniciativa, porque Deus já colocou no coração dela. Então, bater de frente com o sistema, bater de frente com os fariseus que estão agregados aí, você não tem força aqui, eles têm poder aqui, né? Eles têm poder aquisitivo, eles têm o poder da mídia, igual os fariseus e seduceus. Os fariseus eram políticos, viviam no meio da política, como nós vemos hoje. Os seduceus eram religiosos extremos, eram extremistas. Qualquer coisa eles queriam matar, que se não falasse que nem ele. Isso aconteceu por muitos anos. A igreja romana, católica, onde esse evangelho que chega aqui é misturado pelo evangelho de Constantino, né? Era assim, se uma pessoa falasse, os pensadores, os sábios, falassem alguma coisa que não encaixava naquilo, eles mandavam matar. Na Inquisição, porque era contra Deus, e eles faziam isso em nome de Deus. E nós estamos vendo esse extremismo religioso no Brasil, em muitos lugares. Pessoas que não têm a mente de Cristo. Qual era a mente de Cristo? O que Cristo falou na cruz quando estava furando ele? Perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Era esse o pensamento de Cristo. Amai, perdoai, né? E as pessoas ficam pegando textos. Então, toda vez que você for falar fora do sistema, você vai ser tido como perdido, não vai ser dado o valor. Jesus não tinha valor aqui para esses homens algum. Ele era um filho de carpinteiro, filho de uma prostituta, que ele estava endemoniado. Falaram várias vezes que Jesus estava endemoniado, que ele era o príncipe dos demônios. Ele trabalhava em favor de Deus. É isso, a história fala, Cristo fala. Esses são os que ficam, que Jesus falou, fariseus hipócritas, vocês que ficam na porta do reino, vocês ficam prendendo o reino, nem entram e nem deixam aqueles que querem entender entrar, porque eles têm a mídia, eles têm o poder de estar jogando mentiras na sua cabeça, distorcendo versículos, né?
Teve um certo pastor famoso aí, Antônio, não sei o que tem sempre aí uns vídeos dele, ele falando, ele pegou logo um texto lá da Bíblia, falando que a garota em nenhum momento ali, ela estava louvando, não se ouve ela louvando a Deus, porque ela não fala em Deus, ela não precisava falar em Deus, ali era uma denúncia espiritual, Jesus fez várias denúncias espirituais, ou você acha que Jesus estava falando no nome de Deus quando ele falava hipócrita, mentirosos, sepulcro caiado, ele não estava falando nada ali na palavra Deus, porque se não saía a palavra Deus, né, a Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, é porque cutucou a ferida, foi direto, irmão, alerta, você não é rebanho de homem, você pertence a Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Se você está fora da religião, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não faz diferença alguma, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de se livrar do mal, do pecado, porque você tem consciência, você sabe que tudo isso faz mal para você, para o seu espírito, para a sua alma, você tem consciência disso, o véu foi rasgado, você tem acesso a Deus, né? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, conheça mais Jesus.